Olá, meus amigos. Vamos dar início agora ao nosso curso preparatório para o 28º concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, falando especificamente sobre aspectos teóricos da tutela coletiva. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe Boring Rocha, eu sou mestre e doutor em Direito, sou professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também sou professor em alguns cursos de pós-graduação, cursos preparatórios, sou articulista, palestrante, autor, tenho alguns livros publicados, sou membro de alguns institutos jurídicos, de conselho editorial de revistas jurídicas, e também sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro, titular da Terceira Vara Civil de Jacarepaguá. Pois bem, e, claro, eu estou presente nas principais redes sociais, tenho meu blog, Processo Civil em Movimento, onde eu posto lá as informações sobre concurso, decisões, artigos, aulas, palestras, né? Então, as minhas redes sociais são essencialmente sobre questões de direito, né? Então, se você quiser me seguir, será um prazer. Pois bem, antes da gente começar a falar da matéria em si, eu estou fazendo aqui uma referência bibliográfica básica. Tá? Esses livros aqui, professor, eu preciso ler todos esses livros aqui? Não. O ideal seria você escolher um, né, que pudesse, de alguma maneira, te dar uma segurança doutrinária sobre o tema, para que você possa se preparar adequadamente para essa primeira fase, né, nessa primeira fase do concurso. Então, eu coloquei aqui todos esses livros aqui são relativos à tutela coletiva, estão atualizados, são bons livros. Tá? Claro, eu gosto muito do livro da professora Cláudia Lima Marques, né, e outros autores, que fala sobre o Manual de Direito do Consumidor, mas esse aqui é o único livro que é um pouco mais específico, voltado para a tutela coletiva do consumidor. Tá? Os outros não, são livros mais direcionados para a tutela coletiva em geral. Né? Só que a tutela coletiva do consumidor é um ponto alto dentro da Defensoria Pública, por isso que eu coloquei aqui, apesar de saber que é um tema mais especificado. Então, se você já tem algum livro, já está estudando, né, já tem uma certa segurança, já tem suas próprias referências, você pode aprofundar estudando a parte de tutela coletiva dentro desse livro. Se você ainda quer um livro para poder fazer essa referência doutrinária, eu indico, em primeiro lugar, o livro do professor Fred Dier, do professor Hermes Zanetti, que é o volume 4 do curso de Direito Processual do professor Fred, tá? Que é, assim, além de ser muito completo, ele é bastante didático, ele apresenta as questões de uma forma bastante profunda. O livro do professor Fabrício, ele é um pouco mais objetivo, se você está com menos tempo, menos disponibilidade de estudo, e o livro do professor Sérgio Arenhardt e Gustavo Rosner e do professor Daniel Amorim são boas indicações para você ter ali um meio termo entre uma coisa mais resumida e uma coisa mais aprofundada, tá certo? Se bem que o livro do professor Daniel Amorim, ele também assim, ele é mais extenso, inclusive, né? Mas eu acho que ele é mais fácil de ler, enfim, mais acessível, digamos assim, tá certo? Pois bem, o que eu queria começar conversando com vocês? Primeira coisa importante é que a tutela coletiva, ela precisa de um norte para poder orientar as suas discussões. Nós temos muitos temas polêmicos, muitos temas que são que apresentam divergência, tanto na doutrina como na jurisprudência, e é necessário traçar um norte metodológico para a gente realizar um desenho adequado da questão, especialmente para uma prova da Defensoria Pública. E aí, o que eu queria destacar para vocês? O norte, que me parece mais adequado para ser utilizado como referencial metodológico, é a questão da busca do acesso à justiça, que é um tema importantíssimo para a Defensoria Pública como um todo, certo? Então, quando você tiver uma discussão, um debate dentro
das questões referentes à tutela coletiva, é muito importante você centrar essa discussão, você buscar angularizar esse debate à luz do acesso à justiça. Tá? Por quê? Porque é através do acesso à justiça que a tutela coletiva vai realizar seus fins constitucionais, que são fins próximos dos fins institucionais da própria Defensoria Pública. Então, eu posso dar um exemplo para deixar claro o que eu estou querendo explicar aqui. Quando o Supremo Tribunal Federal rejeitou a ADIM, que foi proposta pela CONAMP, né, a Confederação das Associações do Ministério Público, né, contra o artigo 5º, né, a modificação que foi feita no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, né, modificação essa que incluiu a Defensoria Pública entre os legitimados para a propositura da ação coletiva, uma das justificativas para rejeitar essa alegação de que a Defensoria Pública não deveria ser considerada um legitimado, né, autônomo, ativo e pleno para a propositura da ação civil pública, uma das justificativas para sustentar a constitucionalidade dessa alteração foi exatamente a questão da acessibilidade. Né? Quanto maior o número de legitimados, maior é a capacidade da tutela coletiva proteger os bens coletivos. Então, a lógica de você permitir, né, que a Defensoria Pública, né, de você incluir, melhor dizendo, a Defensoria Pública no rol dos legitimados, está ligado diretamente do acesso à justiça. Além disso, a Defensoria Pública, pelo seu perfil de atuação, ele tem um perfil que é mais próximo da população, que pode ser a destinatária final da tutela coletiva. Né? É claro que quando você tem uma tutela coletiva do meio ambiente, todos são destinatários finais. Mas se você tem, por exemplo, um vazamento, né, de um resíduo tóxico num rio, que vai atingir toda uma população humilde, ribeirinha, né, a primeiro, né, socorro que essa população vai buscar é na Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem uma legitimidade normativa e também social muito intensa nessas questões que dizem respeito, especialmente às populações mais vulneráveis. Tá? Então, isso tudo está ligado à questão do acesso à justiça. Então, o acesso à justiça é um norte metodológico para a tutela coletiva de uma forma geral e, especificamente, para a Defensoria Pública, esse norte tem um sentido especial, por conta do perfil, das características e da própria natureza da Defensoria Pública. Né? E aí não custa a gente lembrar que o estudo do acesso à justiça aqui no país, ele é muito pautado, né, ele é muito vinculado ao estudo, né, à pesquisa, ao projeto Florença, que foi conduzido pelo professor italiano Mauro Capelletti, né, nas décadas de 70, 80, até o iniciozinho da década de 90, em que você tem as chamadas ondas renovatórias do acesso à justiça, né, onde você busca, através dessas ondas, permitir um acesso a uma ordem jurídica justa, a um ordenamento jurídico que seja pautado pela isonomia, pela efetividade, pela adequação, enfim. Então, o professor Capelletti, ele defendia a existência de 3 ondas renovatórias. Existem alguns autores, né, que na atualidade, eles defendem a existência de 4 ondas, até 5 ondas. A 4ª onda seria a questão dos direitos humanos, a 5ª onda seria dos direitos digitais, enfim, você tem todo um processo de evolução doutrinária em cima desse tema. Mas, tradicionalmente, o acesso à justiça está ligado a 3 ondas renovatórias. A primeira onda renovatória relacionada às questões financeiras e econômicas, e é nesse contexto que se situa a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública é um órgão destinado a promover o acesso à justiça, não apenas, mas principalmente daquelas pessoas que têm limitações financeiras. Né? A segunda onda renovatória é a busca da defesa dos direitos e interesses coletivos, que é exatamente onde se situa a tutela coletiva. Né? E a terceira onda, que busca maior efetividade do direito, que aí tem um aspecto mais amplo, uma conotação, né, que visa tanto quanto
unificar o direito material, simplificar as normas, divulgar as normas, instrumentalizar o processo, enfim, você tem aí uma série, né, um grande leque de medidas dessa terceira onda renovatória. Então, notem que a base teórica do acesso à justiça, na visão do professor Capelletti, a primeira onda está ligada à defensoria pública e a segunda onda à tutela coletiva. Por isso é muito importante fazer esse link para que para que seja possível resolver, melhor dizendo, né, para que seja possível orientar a resolução dos grandes questões, dos grandes conflitos que existem em torno dessa matéria, certo? Então, aqui falando especificamente da segunda onda renovatória, o que o professor Capelletti ele identificou nas suas pesquisas? Que havia uma dificuldade, né, na tutela daqueles direitos que não pertenciam individualmente a uma pessoa ou uma empresa ou a um organismo estatal, né? Então, esses direitos que não tinham um titular direto, porque esse titular direto tinha uma atribuição assim, genérica de proteção, não tinha um interesse, né, direto na sua proteção, esses direitos acabavam ficando à mercê, né? Porque o nosso sistema jurídico, principalmente a partir do século XVIII, né, virado do século XVIII para o século XIX, ele foi todo construído em cima de uma visão individualista. E essa visão individualista colocava o indivíduo como centro das relações jurídicas, né? E aí esses direitos, né, o direito ao meio ambiente equilibrado, o desenvolvimento sustentável, a legalidade dos contratos administrativos, enfim, toda essa gama de bens coletivos, eles ficavam um pouco subprotegidos, eles tinham uma proteção deficiente, né? E aí o professor Capelletti ele indicou duas formas, né, dois caminhos a serem seguidos. Primeiro, a criação de ações com eficácia erga omnes, ou seja, desenvolvimento de instrumentos processuais capazes de proteger esses direitos, né? E a principal característica dessas ações para proteger o direito é produzir efeitos para fora do processo, chamada eficácia erga omnes, que aqui no Brasil ela se subdivide em eficácia erga omnes e eficácia ultra partes, né? Erga omnes para todos e ultra partes para além das partes do processo, mais limitado a um grupo, a um segmento, a uma categoria, tá? Então, a primeira diretriz da segunda onda renovatória é a criação de ações coletivas, ou seja, ações com eficácia, com capacidade de produzir efeitos para fora das partes do processo. E, nesse sentido, o Brasil é um grande representante desse movimento. O Brasil é um dos países que tem o maior número de ações coletivas, tá? Né, isso não significa que o nosso modelo seja ideal, né? Na verdade, muitas pessoas, inclusive eu, pensam que a gente poderia diminuir o número de ações coletivas e otimizar o funcionamento delas. Eu acho que a gente podia racionalizar. Hoje, esse número excessivo de ações coletivas acaba criando uma confusão, uma certa insegurança jurídica, gera algumas assimetrias, enfim. Eu acho que a gente podia até racionalizar, a gente tem ações coletivas demais. Se você pegar, por exemplo, o livro do professor, né, o Comentários ao Código de Processo Civil do professor Teotônio Negrão, ele lista 32 ações coletivas, né? Eu acho que não tem tudo isso também, mas, enfim, tem muitas ações coletivas. Então, essa grande quantidade de ações coletivas acaba, de alguma maneira, criando uma instabilidade, uma insegurança jurídica. A gente podia racionalizar essa quantidade. De qualquer forma, além da criação de ações coletivas, o professor Capelletti ele sugeriu a autorização para que determinadas pessoas e entidades pudessem atuar em juízo em nome da coletividade, chamados legitimados coletivos. E aqui, novamente, você tem no Brasil uma referência, né? O Brasil ele tem um dos maiores rolos de legitimados coletivos do mundo, que aqui você tem um Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes públicos, Estado, município, Distrito Federal,
pessoas jurídicas de direito públicos, de pessoas jurídicas de direito público em geral, até associação, sociedade de economia mista, entidades profissionais como a OAB, associações civis, e até mesmo o cidadão pode entrar com ação coletiva, né? O cidadão, no caso específico, da ação popular, né? No Brasil, o nosso regime, ele é essencialmente ações coletivas são delegadas para os legitimados coletivos, que são pessoas jurídicas, ou então entes despersonalizados, né? Por exemplo, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, né? A Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, tal órgão, o PROCON, né? O PROCON até tem personalidade jurídica, mas tem alguns entes que não têm personalidade jurídica e que podem promover ações coletivas, né? No caso da Defensoria Pública, né, no passado, quando a própria instituição não era reconhecida como legitimada, né, nós tínhamos um núcleo de defesa do direito do consumidor, chamado de NUDECON, que tinha, desde a década de 90, graças ao Código de Defesa do Consumidor, né, Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade para a procuração. Então, durante a década de 90, a Defensoria vivia uma situação muito esdrúxula, uma situação muito bizarra, porque se a Defensoria Pública entrasse com uma ação coletiva, era bastante provável que fosse tida como ilegítima, a Defensoria Pública atuando em nome próprio. Mas se o núcleo de defesa do consumidor entrasse com essa ação, era praticamente certo da legitimidade ser reconhecida, a legitimidade ativa ser reconhecida, né? Depois, felizmente, essa situação foi corrigida, mas, de qualquer maneira, a tutela coletiva ela pode ser promovida por órgãos públicos, por associações civis, por entes despersonalizados e até mesmo pelo cidadão, aí no caso específico, através da ação popular. Tá? Então, o Brasil é uma referência também nesse sentido, diante da grande legitimidade que a legislação atribui, né, o grande número de legitimados coletivos previstos na nossa legislação. Tá certo? Pois bem, outro ponto bastante delicado que eu queria conversar com vocês, assim, né, nesse nosso início de encontro, é falar a respeito da integração normativa da tutela coletiva. Qual é a questão central? Como eu disse para vocês, existe um grande número de leis tratando da tutela coletiva no nosso país, né? E esse grande número de leis acaba provocando uma sobreposição normativa, conflitos normativos, deixa alguns vácuos que você não sabe exatamente como preencher, né? Então, hoje, grande parte das discussões sobre a tutela coletiva, ela tem origem nesse emaranhado, né? Nesse sistema que foi sendo construído sem uma visão uniforme, né? O sistema foi se autoconstruindo gradativamente, né? E não chegou um momento que falou assim, bem, vamos criar agora um sistema coletivo, vamos prever os não. Não. Primeiro criou-se uma ação, depois criou-se outra, depois foram criando outras ações, depois foram inseridas regras, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, você colocou regras sobre tutela coletiva, e aí esse sistema foi se formando gradativamente. Então, um ponto importante, né, dentro dessa ideia inicial de municiar vocês com as ferramentas teóricas para tratar da ação coletiva, né? Então, o primeiro lado, você estabelecer um norte metodológico, que é o acesso à justiça, e do outro lado, você buscar estabelecer uma técnica de integração normativa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso sistema da tutela coletiva, ela tem o sistema, um microsistema, aí a nomenclatura varia um pouco de acordo com a orientação filosófica, né? Porque a gente tem umas discussões sobre o que é um sistema, o que é um microsistema, o que é um sistema integrado, né? Umas discussões principalmente desenvolvidas pelo professor Luhmann, mas, enfim, microsistema ou sistema, eu acho que o termo mais adequado é microsistema, mas você pode tratar dos dois termos, sistema ou microsistema. O microsistema da tutela coletiva, ele abarca duas
dois aspectos, né, dois planos essenciais. Primeiro, o que representaria, de certa maneira, um núcleo, né? Fazendo um paralelo com o sistema solar, o que seria o Sol dentro do sistema solar. O que seria esse núcleo do microsistema da tutela coletiva? Seriam as regras contidas na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor, que fazem remissão entre si, né? O artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública manda aplicar supletivamente o Código de Defesa do Consumidor, as regras do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor manda aplicar supletivamente as regras da Lei da Ação Civil Pública. Então, aqui tem uma remissão de mão dupla, né? Então, esse conjunto de regras da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor é que representaria o núcleo, né, das ações coletivas, o núcleo do microsistema das ações coletivas, onde estariam as regras gerais, né, contidas ali. Só que existem também algumas regras gerais contidas em outras leis específicas, né? A própria Lei da Ação Civil Pública, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem leis específicas. Então, você tem, orbitando em volta desse núcleo, né, num primeiro, imaginando uma espécie de um desenho, né? Então, o núcleo seria Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. Em volta desse núcleo, outras regras gerais previstas em leis especiais e dentro desse emaranhado de leis que nós temos sobre tutela coletiva. Em volta desse núcleo, aí orbitando em volta desse núcleo, nós temos as regras especiais previstas na Lei da Ação Popular, na Lei do Mandado de Segurança, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei do Mandado de Junção, enfim, a gente tem aí diversas leis, tá? Então, nós temos um núcleo que o centro dele é formado pelo Código de Defesa do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública. Ao redor desse núcleo, nós temos algumas regras gerais que estão em legislações especiais, e em volta desse núcleo, orbitando, né, um dos nossos, entre aspas, planetas, que são as ações coletivas propriamente ditas. Então, a ideia aqui é você entender como você deve interpretar esse microsistema. Pois bem, o entendimento prevalente na jurisprudência, né, na jurisprudência esse entendimento é bem prevalente. Na doutrina esse entendimento já é mais dividido, né? Se você for buscar nas indicações bibliográficas que eu apresentei ali, a maior parte não defende essa interpretação, tá? Mas é evidente, isso a gente tem que reconhecer, que a jurisprudência tem resistência à segunda forma de interpretação, que é a forma que eu defendo, né, que eu entendo que é a mais adequada. A forma hoje majoritária, né, é a aplicação subsidiária das regras gerais da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor às ações coletivas, naquilo que não contrastar com os regulamentos próprios dessas ações. O que significa isso? Significa que cada ação coletiva tem o seu regime próprio, né, de tramitação, de julgamento, de evolução, de legitimidade, de objetivo, de requisitos, etc, etc. Então, quando você tem uma ação coletiva, pegar um exemplo, a ação popular. Essa ação popular tem um regramento próprio. E esse regramento ele vai funcionar a partir das próprias regras presentes na Lei da Ação Popular. Quando houver uma lacuna nessas regras, primeiro você vai buscar no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública algum tipo de norma subsidiária. E se não tiver essa resposta, você vai, mais adiante, buscar na legislação comum, no Código de Processo Civil, por exemplo, respostas para as lacunas, né? Então, você teria ali a legislação própria, as regras especiais, depois as regras gerais do microsistema e, por fim, as leis que estão fora do microsistema, mas que interagem com ele, como é o caso do Código de Processo Civil. Tá? Então, hoje, esse é o entendimento majoritário. Qual é a proposta que eu faço para vocês? É uma proposta que, como eu disse, apesar de não ser predominante na jurisprudência, e por isso você tem que ter um cuidado redobrado, né, quando for responder as questões, né, mas é um entendimento que vem sendo cada vez mais adotado na doutrina, tem algumas referenciais na jurisprudência
e que, se você parar para analisar, ele se coaduna com a lógica, né, desenvolvida pela Defensoria Pública. Tá? Qual seria essa forma de interpretação? Seria a chamada integração seletiva de todas as normas especiais sobre tutela coletiva, de modo a promover um funcionamento harmônico e simétrico através da técnica conhecida como diálogo das fontes. Tá? Então, voltando para aquela nossa representação gráfica, onde você tem um núcleo, né, e os planetas orbitando em volta, a partir dessa forma de integração, os planetas e o núcleo seriam apresentariam uma via de mão dupla. Você teria o núcleo alimentando os planetas e os planetas alimentando o núcleo, né, através da técnica conhecida como diálogo das fontes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo minoritário, por isso eu quero destacar desde logo, mas que é um exemplo muito interessante. Na lei da ação popular e na lei de improbidade administrativa, né, nessas duas leis tem uma mesma regra, que é uma regra que diz que o ente público, no polo passivo, pode não apenas deixar de contestar a ação coletiva, né, a ação popular, ou a ação de probidade administrativa, caso entenda que ela tem sentido, que ela deve ser acolhida, mas o ente público pode migrar para o polo ativo, para apoiar o autor, se ele entender que aquela ação coletiva merece ser apoiada. Né? Então, esse é o fenômeno da migração dos polos da relação jurídica processual. Né? E isso está previsto apenas na ação popular, na lei da ação popular e na lei de improbidade administrativa. Qual seria a minha proposta? Você reconhecer, primeiro passo, reconhecer que essa regra é uma regra geral, e não apenas uma regra específica para a ação popular e para a lei de improbidade administrativa. Então, você tem que reconhecer o caráter genérico dessa regra. E segundo, você admitir que essa regra possa fazer uma interlocução com o núcleo básico da tutela coletiva, e com isso se espalhar para todo o microsistema de tutela coletiva. Em bom português, o que eu estou dizendo? Que essa migração ela pode acontecer, apesar de estar prevista apenas na lei de improbidade administrativa e na lei da ação popular, ela pode ser aplicada a outras ações coletivas, como é o caso da própria ação civil pública. Inclusive, a Defensoria Pública teve um caso, né, onde ela propôs uma ação coletiva, que era para tratar de uma questão relativa ao Rio Card, né, e que propôs contra o consórcio que administrava o Rio Card e também contra o Estado do Rio de Janeiro, que era o poder concedente. E o Estado do Rio de Janeiro pediu para migrar para o polo ativo. Né? E se você parar para pensar, é uma ação civil pública, não tem essa regra na ação civil pública. Então, isso foi o quê? Dentro do entendimento lá que foi construído, seria uma aplicação analógica, né? Só que eu acho que essa não é a técnica hermenêutica mais adequada. Você pode falar exatamente isso, que houve ali uma integração normativa através do diálogo das fontes. Tá? Agora, isso, ressalto, é um entendimento minoritário, certo? Então, o entendimento que eu estou defendendo aqui, apesar de ser minoritário, ele sustenta exatamente isso, que a lógica presente dentro do microsistema, ela deve ser uma lógica simétrica para as ações coletivas. As ações coletivas devem ser julgadas dentro de uma mesma sintonia, dentro do mesmo sentido. Né? Então, por exemplo, outro exemplo que eu gosto de trabalhar, você tem uma legitimidade específica. Né? Então, imagina, no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA diz lá que o Ministério Público pode propor ação coletiva para proteger os interesses lá da criança e do adolescente. Você poderia pegar essa regra, né, que é uma regra específica do Estatuto da Criança e do Adolescente, integrar essa regra com um sistema, para dizer assim, não, todos os legitimados coletivos que tenham pertinência com aquele objeto, a proteção da criança e do adolescente, podem propor ações coletivas a favor, né, da criança e do adolescente. Então, notem como essa lógica integrativa ela acaba casando com o perfil institucional da Defensoria Pública, tá certo? Agora, essa regra hermenêutica, ela é uma regra hermenêutica que depende de uma série de aspectos, não é simplesmente pegar e sair bagunçando tudo. Tá? Então, por exemplo, como eu já tive oportunidade de debater, eu acho que, por exemplo, essa migração dos polos
na ação coletiva, ela não é aplicável ao mandado de segurança coletivo, por exemplo. Por quê? É da própria essência do mandado de segurança ter o Estado no polo passivo, né? E o mandado de segurança tem uma série de características com relação à legitimidade. A gente normalmente não fala em autor e réu no mandado de segurança, é até discutível se existe realmente réu, né? Eu acho que existe, mas enfim, é um tema discutível. Então, eu entendo que essa regra de migração, que é aplicável à maioria das ações coletivas, ela não é aplicável ao mandado de segurança coletivo. Tá? Mas, enfim, então, numa uma primeira abordagem, numa conversa introdutória, eu queria destacar para vocês esses dois elementos. Primeiro, ao acesso à justiça como norte metodológico da tutela coletiva e a você entender que existem diferentes formas de interpretar as regras sobre ações coletivas, que prevalece na jurisprudência uma integração que eu posso dizer que seria, entre aspas, clássica, né, mais conservadora, e saber que você tem base doutrinária para desenvolver, para defender uma interpretação mais dinâmica, mais flexível, mais abrangente, que exige um esforço hermenêutico maior, né? Não é simplesmente regra especial e regra geral e aplica, não aplica. É você integrar realmente as normas, certo? Isso não é uma coisa, bagunça, ou né, direito alternativo, qualquer coisa que já ouvi críticas nesse sentido, né? Mas é você buscar extrair das normas o máximo de efetividade, tá certo? Vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta no próximo bloco.